Boa noite, alunos e tutores do curso de Técnica de Finanças do Instituto Federal de Rondônia. Hoje nós vamos iniciar mais uma disciplina, Análise dos Demonstrativos Financeiros. E a gente vai ter 6 encontros para falar novamente do tão gostoso que é a contabilidade dos seus números. Eu sou o professor Adriano Dantas, já trabalhei com vocês na disciplina de Contabilidade Geral e uma aula na Contabilidade de Custos. E junto com a gente aqui está a professora Leila. Boa noite, professora Leila. Boa noite, professor Adriano. Boa noite, queridos. Boa noite a todos os tutores. Sejam muito bem-vindos a esse módulo. Quero contar com vocês. Mandem suas perguntas, suas dúvidas aqui no chat. Participem conosco. Bem, vamos desenhar a nossa aula, né? Então, assim, nós na primeira teleaula hoje a gente vai falar da interpretação e análise das demonstrações contábeis, a base disso, né, alguma parte teórica, e falar um pouquinho da minha formação. A minha formação, eu sou graduado em Ciências Contábeis, tenho especialização em Controladoria de Negócios e Gestão, e sou mestre em Ciências Contábeis, tenho experiência profissional na área de Educação de Ensino Superior e Assessoria Contábil, e há quase 9 meses eu sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia. A professora Leila, ela é formada também em Ciências Contábeis. Tem especialização em Metodologia do Ensino Superior e Administração Pública. Tenho mestrado em Administração, todos pela Universidade Federal de Rondônia, com experiência em aula na FIA, Unicentro de Jaru, na UBRA de Porto Velho, Uniron de Porto Velho e aqui com vocês no IFRO. Enfim, a nossa disciplina, a ementa da nossa disciplina é distribuída da seguinte forma. No primeiro momento, interpretação das demonstrações contábeis, para logo após fazer uma iniciação na análise dessas demonstrações contábeis, através da análise vertical e horizontal, trabalhar os índices de liquidez, de endividamento e de lucratividade, os índices de atividade e os métodos de previsões de falências. Nessa primeira aula, no dia 11/12, lembrando que a nossa aula vai ser dividida em 6 módulos, na primeira aula nós teremos que identificar e compreender os componentes das demonstrações contábeis e conceituar a análise das demonstrações contábeis. A tarefa que vai ser introduzida na aula de hoje é de introdução à análise das demonstrações contábeis, e a gente fala mais sobre ela no final dessa aula. Tem uma folguinha, né, do carnaval, dia 25/2 a gente volta e a gente vai compreender e elaborar os cálculos da análise vertical e horizontal. No dia 4/3 nós vamos compreender, identificar e elaborar os cálculos dos índices de liquidez e de endividamento. Teremos uma tarefa, na semana anterior vai ficar sem tarefa, teremos a tarefa elaboração e análise dos índices de liquidez e endividamento. No dia 11/3 nós vamos ter na teleaula compreender, identificar e elaborar os cálculos dos índices de lucratividade e rentabilidade. A tarefa, elaboração e análise dos índices de liquidez, endividamento, lucratividade, rentabilidade e atividade. Ok? No dia 18, nós vamos trabalhar, compreender, também identificar e elaborar os cálculos dos índices de atividade, compreender e elaborar os cálculos dos métodos de previsão de falência e, finalmente, no dia 25/3, o dia mais esperado, nós vamos ter uma revisão, uma breve revisão do conteúdo e a tão esperada prova, lembrando sempre que a avaliação é presencial. Ok? Agenda da aula de hoje. Identificar e compreender os componentes das demonstrações contábeis. Conceituar a análise das demonstrações contábeis. Quando a gente fala agora, nesse momento de demonstrações contábeis, nesse primeiro momento, a gente vai meio que rever alguma coisa que a gente já fez lá em Contabilidade Geral, que é a estrutura, o que é cada passo, o que é cada coisa. No primeiro momento é isso. Para depois fazer um link com a análise das demonstrações contábeis. Para falar de demonstrações contábeis hoje, a gente tem até uma facilidade, né? Que nos últimos 3 meses a gente tem uma chuva de informação de
o quanto é relevante a informação contábil. Tem uma grande empresa brasileira que não publicou seus demonstrativos contábeis na época certa e isso fez com que ela perdesse bilhões em valor de mercado, porque o mercado queria ver suas demonstrações contábeis. Isso é só para ter uma amostra do quanto é importante as demonstrações contábeis e é isso que a gente vai tentar desenhar. A gente vai fazer um link da teoria com a prática nas aulas dessa disciplina. Enfim, demonstrações contábeis, que são, né? Tem um pensamento que diz assim, que ela constitui um importante veículo de comunicação entre a empresa e seus shareholders e stakeholders, ou seja, os acionistas, credores, clientes, funcionários e o público em geral. Mas como que isso? Como que é desenhado isso? Shareholders, o que são? São os acionistas da empresa, os sócios da empresa, ou seja, quem possui qualquer parte da empresa. E os stakeholders são toda e qualquer parte que tenha interesse em uma determinada empresa. Ok? Vamos fixar aqui, comunicação. Então a gente está falando do que? Nós estamos falando da comunicação, que as demonstrações contábeis é a comunicação entre o que? A empresa e os seus usuários das demonstrações. Qualquer um. Recapitulando, as demonstrações contábeis e a contabilidade tem que trazer informação o mais simples possível para todos os seus usuários. Essa definição ali do porquê esse link de comunicação. O que é comunicar? Não adianta eu estar falando uma língua e o empresário está falando outra língua. Não adianta eu estar falando uma língua e o mercado está falando outra língua. Tem que ser uma comunicação fácil e que traga informação de qualidade que as pessoas entendam. Então a informação tem que ser para todos. Tem que ser para os acionistas, mas tem que ser também para o mercado. Tem que ser para o proprietário, para o sócio, mas tem que ser também para os empregados, ok? Vamos lá. Recapitulando esses usuários das demonstrações, só relembrando da aula de contabilidade geral, investidores, empregados, credores, fornecedores e outros credores, clientes, governo, né? O governo usa bastante, e suas agências e a sociedade em geral. É para esses usuários que nós vamos nos comunicar. Beleza? Então, assim, um questionamento. Demonstrações contábeis são, portanto, né, ferramentas úteis para a tomada de decisão. Isso é fato. Você usa para tomar decisão. Aí a gente questiona. Mas como tomar tal decisão? Qual é a forma de tomar essa decisão? E ainda mais, como entender essa comunicação repassada pelas demonstrações contábeis? O que eu tenho que fazer para fazer esse link de tomar a decisão e compreender? A gente tem que remeter ao conceito de contabilidade na visão funcional do professor René e do professor Boninelli, que diz assim, é um conjunto sistemático de procedimentos que identifica, registra, mensura, acumula, resume, demonstra e interpreta os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, evidenciando-os na forma de informações aos usuários. Então, quando a gente fala aqui de como tomar tal decisão e quando a gente fala assim, como entender as demonstrações contábeis, a gente está falando disso aqui, de interpretar. E aí a gente chama a atenção que para tomar a decisão, o primeiro passo é entender o que está ali. Então a gente tem que compreender o que as demonstrações contábeis nos trazem. Se não tiver essa ligação de entendimento entre as demonstrações contábeis com seus usuários, nada, não adianta a gente analisar. Analisar o que se eu não entendo o que repassa. Relembrando o grande desafio da contabilidade. Quem lê o relatório do cientista contábil é um empresário, não precisa ser necessariamente um especialista. Acho que a história já contei em finanças. Tirou o sangue, se você for fazer um exame de sangue, tira o sangue, leva, o bioquímico vai lá e faz o quê? Analisa o seu sangue,
faz um relatório, você recebe aquele relatório e toma a decisão, né? Leucócito está alterado, estou com um pouquinho de anemia, vai na farmácia e compra um monte de medicamento? Não, né? Você recebe aquele exame e vai no médico especialista para ele tomar a decisão. As demonstrações contábeis não tem esse meio, não tem essa pessoa de intermediação. O contador tem que fazer as demonstrações contábeis para entregar para o seu usuário e que ele entenda e ele consiga analisar e tomar essas decisões através de alguns cálculos que nós vamos aprender a fazer na disciplina. Só interagindo, né? Tentando formar um link aqui. Os frutos do trabalho do padeiro são o bolo, o pão e outras guloseimas. O fruto do trabalho do artista é a sua obra de arte, né? O fruto do trabalho do agricultor é o que for colhido. E da contabilidade? Qual o fruto do trabalho da contabilidade? Professora Leila. Qual o fruto do trabalho da contabilidade, professora Leila? Professor Adriano, a contabilidade é uma ciência, né? Porque ela tem um objeto próprio de estudo. Então, o fruto da contabilidade são as demonstrações contábeis. Então, as demonstrações contábeis, elas nos falam muito. Geralmente, os alunos, eles olham e dizem assim, mas professora, só constam números, eu só vejo números. Mas ali existem preciosidades, riqueza de informações que nós vamos aprender ao decorrer da matéria e vocês vão verificar quantas informações vocês conseguem retirar das demonstrações contábeis e não somente números, não é isso, professor? Isso mesmo. As demonstrações contábeis são o nosso fruto do nosso trabalho, né? Aqui, ó, fruto do trabalho da contabilidade, da ciência contábil, são suas demonstrações contábeis. Eu costumo dizer ainda assim, ó, o balanço patrimonial é a sua principal demonstração contábil, é a demonstração dessa ciência. E para mim, né, ela é a obra-prima da contabilidade, aqui eu consigo ver tudo, como que está a empresa e consigo, de certa forma, fazer com que os empresários entendam o porquê que ele é obra-prima e como tomar a decisão em cima disso. E nessas 6 aulas nós vamos transitar nesse mundo e vamos tentar entender cada vez mais essas demonstrações contábeis. No Brasil, o artigo 176 da Lei 6.404 de 76 indica quais são as demonstrações financeiras ou contábeis obrigatórias, a saber, balanço patrimonial, demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados, demonstrações do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa e, se companhia aberta, demonstração do valor adicional. Tem algo que a gente sempre foca nas disciplinas desenvolvidas no curso técnico de finanças, que é assim, a gente quer que vocês usem isso no dia a dia. Para vocês usarem no dia a dia, o que a gente fez nessa disciplina e o que tem sido feito até na elaboração do caderno dessa disciplina? A preocupação de quais demonstrações são mais usadas pelas micro e pequenas empresas, pelo universo de médias empresas, que é o que a gente de fato trabalha no nosso estado, na nossa região e que talvez seja o grande foco do técnico de finanças. Ele trabalha 2 demonstrações, a demonstração balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício. E aí, poxa, professor, e as outras demonstrações? Aí a gente só chama atenção para o seguinte, essas outras demonstrações são tratadas na academia de contabilidade como demonstrações de interpretações avançadas de contabilidade. E boa parte dos índices, dos quocientes, das análises contábeis leva em consideração essas 2 demonstrações. Então nós não vamos perder nada. Em conteúdo, nós vamos conseguir dar o link de informação que a gente precisa, que a gente necessita passar para o curso técnico de finanças. Então, vejamos aqui, nós estamos dessa forma. Nós vamos, e dentro de todas essas obrigatórias, nós vamos focar em quem? No balanço patrimonial e na demonstração do resultado do exercício. Ou seja, no balanço patrimonial, no BP e na DRE. Ok? Esse vai ser nosso foco nas nossas aulas. Balanço patrimonial a gente vai fazer bem rápido aqui. Isso aqui vai servir como um resumo, como uma revisão do conteúdo, né? O balanço patrimonial demonstra os saldos dos elementos patrimoniais, agrupados em ativo, passivo e patrimônio líquido. Ok? Então assim, ó, um modelo aqui de balanço patrimonial segundo a resolução 1418
do Conselho Federal de Contabilidade. Então, no slide de vocês, aí no livro de vocês, tem aí o modelo, aqui está o ativo, aqui está o passivo e patrimônio líquido, e todas as contas de ativo circulante, não circulante, passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Beleza? Nós vamos entrar nesse momento para falar do balanço patrimonial, já entendendo que todos que estão nos ouvindo fez a disciplina de contabilidade geral. Então, a gente vai ser bem rápido nas observações, porque na verdade já existe lá na contabilidade geral. Professor, fiquei com dúvida disso. Volta lá, as aulas estão disponíveis no YouTube, no site do IF, vai lá, volta lá e verifica as primeiras aulas, primeira, segunda, terceira aula, que fala justamente dessa estrutura. Ok? Então a gente vai passar meio rápido, porque é um conteúdo que a gente já viu, a gente só está dando uma estrutura nisso para a gente inserir o assunto. Beleza? Então vamos lá. Níveis de apresentação. Níveis apresentados no balanço patrimonial. Se divide em 3 níveis. O nível 1 que ou a conta é ativo, ou ela é passivo, ou ela é patrimônio líquido. Aí isso aqui já é das contas de resultado, da DRE, né? Receitas, custos e despesas, né? São contas de resultados. Beleza? Nível 2. Em sendo ativo ele pode ser circulante e não circulante. Sendo passivo, ele também pode ser circulante e não circulante. E nós temos ainda o patrimônio líquido. A receita a gente vai falar mais na DRE. No nível 3, são as contas sintéticas, né, que representa um somatório das contas analíticas, ou seja, de uma forma mais explícita. E seria assim, as quais elas recebem os lançamentos contábeis, como por exemplo, eu tenho caixa, né, que é um ativo circulante caixa. Ativo circulante caixa. E eu tenho, ou os equivalentes de caixa, né, que é a mesma coisa, é um ativo circulante caixa. Ok? Se a gente voltar aqui, a gente tem, primeiro nível, não é assim? Segundo nível. E temos aqui o terceiro nível, 1 níveis, 1.1, 2 níveis, 1.1, terceiro nível. É nesse nível que a gente vai trabalhar a nossa análise. E é nesse nível que os livros normalmente trazem da análise. Ok? Então vamos lá. Dos componentes do ativo. Ativo é dividido, a gente acabou de falar, em ativo circulante e não circulante. O que são ativos circulantes? Devemos incluir as contas que sejam realizados em até 12 meses do encerramento do balanço patrimonial. De uma forma bem sucinta, né? E aí, as demais contas devem ser classificadas no ativo não circulante. Ok? Então, assim, circulante até 12 meses, né? Até 12 meses. Não circulante, demais contas, acima de 12 meses. O que eu tenho no meu ativo circulante? Disponível, são os valores que são prontamente realizados, ou seja, eu já transformo ele em dinheiro, em caixa, imediatamente. O que mais eu tenho no ativo circulante? Além do disponível, eu tenho meus estoques, valores constantes em estoque relacionado às mercadorias para revenda ou ainda material de uso e consumo, que são considerados estoque, matéria-prima, insumo e outros materiais que eu tenho em estoque para utilização. Então, tem disponível, tem estoque, tem o que mais? Contas a receber, valores a receber junto a terceiros, com vencimentos até o final do exercício ano seguinte, e é por isso que a gente fala dos 12 meses. Quando a gente trabalha sempre essa questão de circulante, não circulante, principalmente na faculdade, a gente tem são 12 meses na seguinte, até o final do exercício seguinte. Como o balanço patrimonial normalmente fecha no último dia do ano, 31 de dezembro, virou essa teoria dos 12 meses, ou ciclo operacional. Técnico e finanças, vamos trabalhar com a teoria dos 12 meses. Passou de 12 meses é o quê? Longo prazo. Até 12 meses é curto prazo. Sendo longo prazo, a gente vai trabalhar no ativo não circulante. Sendo curto prazo, no circulante. Beleza? Vamos lá. O que mais eu tenho no ativo circulante? Tem outros créditos. Quais são eles? Impostos a recuperar, despesas pagas antecipadamente, adiantamento a empregados e fornecedores. Ok? Então, meu circulante vai ser isso, disponível, estoque, contas a receber e outros créditos. Beleza? E
no meu não circulante, eu vou ter o realizável a longo prazo, valores que somente serão realizados, olha a palavra aqui, após o final do exercício seguinte. Participação, exemplo, participação em outras companhias e empréstimos a pessoas ligadas. Neste daqui eu faço uma observação que independe do prazo de vencimento. Sendo empréstimos a pessoas ligadas à empresa, independe do prazo de vencimento, ela vai ser sempre nos ativos não circulantes. Beleza? Então eu tenho realizável a longo prazo e tenho os meus investimentos, que é participação em outras sociedades, em outras companhias, outros investimentos em bens com características permanentes, ou seja, imóveis, veículos, com a título de investimento não relacionado, que não se destinam, que não estão relacionados a atividades operacionais da empresa. Se eu tiver um veículo que eu comprei ele como colecionador, como investimento, para eu vender mais caro depois, é um investimento. Se eu tiver um veículo que ele faz parte da atividade operacional da empresa, ele vai ser o quê? Relacionado às atividades, diretamente relacionado às atividades operacionais das empresas, ele vai ser um imobilizado. Então, no ativo não circulante, vou ter o realizável a longo prazo, vou ter o investimentos e vou ter o meu imobilizado, ok? O que são imobilizados? Bens com características permanentes, relacionados diretamente às atividades operacionais da empresa. Serve para eu vender, para eu comprar da empresa, ele me ajuda a vender, me ajuda a comprar, me ajuda a produzir, ok? Ativo não circulante e eu ainda tenho o intangível. Então eu tenho não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O que são intangíveis? Bens não corpóreos destinados às operações das empresas. Correto? Isso aqui é um termo novo que surgiu na contabilidade recentemente, na transformação que ocorreu em 2007, mas já vinha sendo discutido. Intangíveis são marcas, são softwares utilizados na empresa, são coisas que a gente não pode tocar, mas que gera benefício econômico futuro, que é o que determina ser um ativo ou não. Professora Leila, dos polos, alguma pergunta, algum questionamento, ou a senhora tem alguma observação para a gente? Tem uma observação quanto à questão do intangível, como você falou, professor, eles são bens não corpóreos. Os não corpóreos a gente aprendeu ainda lá na infância, aquele substantivo que é concreto, que é aquilo que é palpável e aquilo que não é. Então o intangível é aquilo que realmente não tem corpo, não tem matéria, né? Então aí tem as marcas e patentes, que geralmente as empresas têm essas marcas e depois elas negociam isso por um valor que traz benefícios para a empresa. Então, o pessoal aqui, eu estou contando com a participação do pessoal dos polos, estão mandando aqui comentários, comentando sobre essa questão do ativo circulante, não circulante, e eu estou verificando aqui se tem dúvidas. Muito bem, a professora Lê foi lá, eu tentei lembrar do ensino lá do básico meu, na primeira, quarta série, eu já não lembrava muito mais, já faz um pouquinho de tempo, né? Mas é realmente isso, bem comentado, a questão do corpóreo e não corpóreo, ter corpo, poder se tocar, e você não poder tocar. Muito bem observado pela professora Leila, mas eu fiz uma viagem no tempo agora, né? E muito tempo. Vamos lá terminar esses conceitos do balanço patrimonial. Agora nós vamos falar dos componentes do passivo. Então, mesma coisa, tem o passivo circulante e não circulante, com a mesma regra. Devemos excluir as contas no passivo circulante que devem ser liquidadas no período de até 12 meses do encerramento do balanço patrimoniais. Demais contas devem ser incluídas no passivo não circulante. Correto? Então, assim, mesma regra. Até 12 meses circulante, após 12 meses não circulante. Passivo circulante, mais simples do que o ativo, né? Porque são fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais, obrigações sociais e trabalhistas, contas a pagar e provisões. No não circulante, nós temos empréstimos e financiamentos a longo prazo, né? Contas a pagar a longo prazo, obrigações sociais e tributárias a longo prazo e outros passivos e provisões a longo prazo. Só para a gente fazer um link aqui, fornecedores e clientes, a natureza dele é circulante. Senhor, mas meu fornecedor
repartiu para mim em 24 vezes. Olha, se transforma no ciclo operacional da empresa. E neste caso específico, ele vai acabar sendo circulante, ainda assim, circulante. Então, quando a gente fala das coisas, das operações da empresa, fornecedores e clientes, a gente sempre está falando de circulante. Aquilo que eu quero realizar rapidamente, que eu quero quitar, pagar rapidamente, que eu quero receber rapidamente. Então, a ideia de fornecedores e clientes é sempre sair da regra e ele virar o seu ciclo operacional e virar sempre circulante, ok? Seguindo. Uma observação aqui, né? Atenção, né? Um monte de preocupação com isso. A distinção entre circulante e não circulante é primordial para a correta análise das demonstrações contábeis. O que é melhor? Questionamento para vocês. Ter uma dívida que vence amanhã ou que tenha o vencimento no final do mês? Qual que é melhor? Ter um valor a receber amanhã ou no final do ano, ok? É isso que a decisão de ser circulante e não circulante te passa. Eu olho para a empresa, olha, esses valores eu vou receber até o fim do ano ou não, ou vou receber só após o final do ano seguinte. Isso é que circulante e não circulante determina. Quando você faz o lançamento contábil, que você erra isso, acaba a análise das pessoas. Faz diferença. E a gente não está considerando aí juros, é o valor que está ali. Senhor, mas é melhor, se eu for sem juros, se for sem juros eu quero dever para a vida toda. Mas eu também quero dinheiro de vocês. Me passe dinheiro sem juros que eu quero dever para vocês a vida toda. Eu pago daqui 20 anos o valor, se quiser eu pago R$1 por mês. Então assim, não tem. Então assim, se eu não conseguir classificar esse direito, eu não consigo analisar essa empresa de direito. Porque se eu for analisar duas empresas e uma classificou certo e outra errado, eu posso estar analisando erroneamente as duas empresas. Posso estar decidindo errado. Correto? Por isso que a grande empresa lá não foi auditada as demonstrações contábeis, as empresas de auditoria não aceitou auditar ela. Por quê? Ela não pode auditar, dizer que está tudo certo e depois comparar essa empresa com outra que realmente deve estar tudo certo. Ok? Seguindo. Dessa forma, quando olhamos para o balanço patrimonial, entendemos que os direitos e as obrigações estão classificados corretamente, pois um equívoco nesta classificação pode fazer toda a diferença nas ações de gestão e administração. Ok? E aí eu tenho o meu patrimônio líquido, né, o que é meu, é o capital social, que são os sócios, né? O capital social é o que os sócios colocou na empresa, né? Tenho as minhas reservas, que são parte do meu lucro que eu guardo, né? E tenho meus lucros ou prejuízos acumulados. No caso das empresas limitadas, ainda tem lucros. Tenho minhas ressalvas com relação ao lucro no balanço patrimonial, mas ainda tem essa conta lucro. Ok? Com relação ao lucro aqui, quando a gente começar a fazer as análises, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa conta, lucro. Demonstração do resultado do exercício. Ok? Vamos correr em cima dela aqui e... A teoria diz que a demonstração do resultado do exercício demonstra o comportamento das contas de resultado durante um determinado período, indicando se a empresa obteve lucros ou prejuízo. Quanto isso é importante, saber se a empresa teve lucro ou prejuízo? Quanto é importante para você saber se no final do mês sobra do salário ou falta do salário? Não é? Recebe X, gasta 2X. Não fecha a conta. Então, quando a empresa teve lucro ou prejuízo, isso é o que decide se a empresa vai sobreviver. Empresa sem lucros não sobrevive muito tempo. Por um período curto, até que se abre mão do lucro por outros objetivos. Eu quero ganhar o mercado, vou trabalhar sem lucro, né? Vou trabalhar com o menor lucro possível para me ganhar o mercado. Depois que eu ganho o mercado, eu começo a trabalhar os preços normais. Então, assim, essa decisão da demonstração do resultado do exercício vai influenciar diretamente na qualidade da empresa e até de todos os outros índices da empresa. Vamos lá, apresentar a demonstração do resultado do exercício. Está aqui ela, né, nos slides aí de vocês, fica aqui um pouco maior, a gente não vai analisar aqui, mas ela tem toda essa divisão e nós vamos trabalhar essas divisões nos próximos slides. Então, assim, o que é a minha receita bruta? Evidencia as prestações de serviços e as vendas de mercadorias ou produto. Tudo que eu vendi. Receita bruta é tudo que eu vendi na atividade operacional da empresa.
Se a empresa minha é uma empresa de comércio de veículos, a venda do veículo é receita bruta. Se a empresa minha é comércio de medicamento, a venda dos produtos de medicamento, dos remédios, são receita bruta. Se a minha empresa é um escritório de contabilidade, a prestação do serviço contábil é receita bruta. Se a minha empresa é uma indústria, o produto que eu vendo fabricado é minha receita bruta. Ok? Então essa é a determinação de receita bruta. Seguindo com os slides, depois da receita bruta eu tenho as deduções da venda. É aquela venda que não é venda, né? Não representa o sacrifício ou esforço da empresa. Ou seja, não representa despesa, né? E ela é o quê? Elas são impostos sobre venda, devoluções de vendas, abatimento de vendas e descontos comerciais. Quando eu faço a minha venda, parte dela não é venda, parte dela já é imposto. Parte dela eu já estou só passando, recebendo de você e tenho a obrigação de repassar para o governo. Parte da minha venda são canceladas. O cara vem lá e cancela a compra. Parte da minha venda são devolvidas, sofre abatimentos. Então o que eu faço? Eu retiro esse através das deduções de vendas. Retirando as deduções de vendas, eu tenho a minha receita líquida, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Então a minha receita líquida é o quê? Minha venda de fato. É obtida através da receita bruta subtraída das deduções das vendas. Receita bruta menos deduções de venda. Então, ou seja, é isto menos isso. Então dá igual o quê? Minha receita líquida. Ok? Seguindo ainda com a DRE, depois disso eu tenho o quê? Os meus custos das vendas. Inclui todos os custos dos serviços prestados, que é chamado de CSP, todos os custos das mercadorias vendidas, que é chamado de CMV, e todos os custos dos produtos vendidos, que é chamado de CPV. Ok? Seguindo, eu tenho o resultado bruto. O que é o resultado bruto? Resultado bruto é pegar a minha receita líquida, né? E diminuir o quê? Diminuir os meus custos das vendas. É igual ao quê? O meu resultado bruto. Então, ele é obtido através da receita subtraída dos custos das vendas, receita líquida menos custos das vendas. Então, quando eu pego a minha receita líquida menos os custos das vendas, dá o quê? Meu resultado bruto. Ou seja, o meu resultado, que ele é o resultado que fornece o valor que eu tenho para trabalhar tudo que eu posso para poder conseguir aquela venda. Como assim isso? É o quanto eu tenho para acrescentar em propagandas, para poder pagar aluguel, para poder pagar meus funcionários de vendas, para pagar energia do prédio de vendas. Então essa é chamada a margem de contribuição, é o que eu vou conseguir pagar para poder obter aquela receita. Qual a estrutura de propaganda, quanto que eu tenho disponível para poder obter aquela receita. E é claro, deixando uma parte para os sócios, né? Deixando um pouquinho de lucro para os sócios, um pouquinho de margem de lucro. Seguindo a DRE, nós temos logo após as despesas operacionais. Todas as despesas incorridas que aconteceu, pagas ou não, né, independe disso, a gente trabalha no regime de competência, para prestar serviços, vender mercadorias ou produtos e ainda a parte administrativa da empresa. Correto? Aí eu tenho o meu resultado operacional antes do resultado financeiro. Isso veio agora, recentemente, essa divisão da financeira. Porque financeiro não faz parte das operações da empresa e faz parte das operações da empresa. Porque não é natural nenhuma empresa querer pagar juros. Ela paga juros por causa da ineficiência de caixa. E se a gente trabalhar direitinho as análises das demonstrações financeiras, a gente vai ver que tem como não deixar ter essa ineficiência de caixa com algumas ações simples. A gente quer passar coisas simples que as pessoas não fazem. Correto? Então essa parte foi extraída da parte operacional para falar assim, ó, se você não pagasse juros, se você não recebesse, que você recebe juros também, seu resultado seria esse. Então é esse resultado aqui que a gente está falando, ó. Resultado operacional antes do resultado financeiro, que é obtido através do resultado bruto, né, que a gente viu no anterior, resultado bruto, subtraído das despesas operacionais. Então resultado bruto menos despesas operacionais. Que aí a gente, voltar uns slides rapidinho, que aí a gente vê que a gente está desenhando isso aqui, ó. A gente está fazendo esse desenho, ó. Receita bruta menos deduções é igual ao quê? Receita líquida. Receita líquida menos custo é igual ao quê? Resultado bruto.
Resultado bruto menos despesas operacionais é igual ao quê? Resultado antes do resultado financeiro, e assim vai. Então, o que a gente está fazendo aqui é desenhando cada estrutura desta, mostrando qual informação que cada estrutura dessa traz. Meu resultado financeiro é o resultado das operações financeiras da empresa, tal qual juros ativos e juros passivos, descontos obtidos e descontos concedidos, entre outros. Então, quer dizer, financeiro eu não tenho só o que eu pago, tem o que eu recebo também. Significa que a empresa pode ter um resultado positivo ali, que aumente o lucro, não que diminua, que eu receba mais juros do que eu pague, né? E, no fundo, nenhuma dessas duas coisas, nenhuma empresa vende para receber juros, fora os bancos, né? Instituições financeiras vivem de juros, isso é a atividade dela, né? Mas a minha loja, ninguém quer vender numa loja para poder que o cliente atrase para ele cobrar juros, não é disso que ele vive. Ele precisa de dinheiro para fazer o ciclo. Então, esse resultado financeiro determina também uma certa dificuldade de operação de empresa, de ajuste de caixa. Seguindo com a DRE, a gente parte para um outro aqui, que faz parte também da DRE, que é outras receitas e despesas operacionais, que são despesas e receitas que não foram enquadrados até o presente momento como resultado de venda de itens do imobilizado da empresa. Esse é um exemplo. Porque assim, professor, mas se a venda, você está dizendo que é outras receitas e despesas operacionais, é isso que a academia traz. Por que ela é operacional? Se ela é operacional, por que ela não vai em cima? Porque ela não vai, ninguém vai vender. Se você tem um terreno e vendeu aquele ano, e você não é imobiliário, você é um comércio, você não vai ter outro terreno para vender outro ano. Não, professor, mas eu vou ter. Então a tua atividade já mudou, você não é mais um comércio de, vamos colocar que você tem um mercado, você não é mais supermercado, você agora virou, além do supermercado, você tem uma outra atividade que é imobiliária, e aí ela não vira não operacional, não, é outras receitas, ela vira lá em cima, venda da sua operação. Então essa outras é coisa que vai acontecer esporadicamente, não vai acontecer sempre, nem todo ano vai ter, mas o ano que tiver você tem que acrescentar ela na demonstração de resultado do exercício. E aí eu tenho o resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro, que é o tal do resultado operacional. Ele é obtido através do resultado operacional, antes do resultado financeiro, subtraído do resultado financeiro e outras receitas e despesas operacionais. Ok? E aí quando a gente volta, eu vou voltar um pouquinho aqui rápido e já retorno. A gente está falando disso aqui, né? Não é nada mais que pegar isso daqui, esse resultado, menos isso aqui, vai dar isso daqui. Este daqui menos essas despesas com tributos vai dar esse outro resultado, ok? Por que eu estou falando isso? Porque eu quero fazer uma observação aqui. Empresa do Simples Nacional, ela não paga esses impostos, nem contribuição social sobre lucro, nem impostos de renda de pessoas jurídicas. Esses impostos aqui não acontecem nas empresas do Simples Nacional, que é o nosso grande universo. Então, as empresas do Simples Nacional, e está sendo dito aqui, né? Não precisa escrever não, tem que desconsiderar essas contas. Então, o resultado líquido já vai ser o mesmo resultado antes das despesas com impostos sobre a renda. Então, o resultado líquido do período é obtido através do resultado antes das despesas com tributos sobre o lucro subtraídos das despesas com contribuição social e com impostos de renda de pessoa jurídica. Beleza? Então assim eu chego no meu famoso lucro líquido, que é o que todo mundo espera. Beleza? Ok nisso? Então chego na DRE, chego no final, imposto sobre o lucro, os dois impostos sobre o lucro não existem nas empresas do Simples Nacional, elas estão todas em deduções, e então a gente não vai trabalhar essas duas contas, em uma conta ou outra, em um exercício ou outro eu vou trabalhar isso, mas vou ser bem específico, eu vou discriminar bem para que vocês façam e que não tenha essa confusão, para que na verdade vocês tenham a visão da empresa que vocês vão receber em geral no mercado aí fora. Vamos lá, tem que começar a falar sobre análise, né? Então vamos fazer uma abordagem inicial das análises das demonstrações contábeis. Para falar sobre análise, primeiro, das demonstrações contábeis, vamos separar, né? Vamos pegar a palavra análise. Ela vem do grego, né? E significa dissolução, que é o quê? É o processo de decomposição de uma substância ou tópico complexo em seus diversos elementos constituintes, a fim de se obter uma melhor compreensão
sua. Arrancou o sangue, separou o sangue, leucócito, linfócito, e aí tem outros, né? Se você tem anemia, se você não tem, se você está com malária, se você está com dengue. Separou tudo, aí o cara vai analisar. Demonstrações contábeis, análise das demonstrações contábeis vai partir do mesmo princípio. Eu vou separar, tirar tudo que eu posso, pegar daquela informação e jogar ativo circulante para um lado, jogar passivo circulante para o outro, comparar os dois, analisar, extrair informação do balanço patrimonial, da demonstração de resultado do exercício. Dentro da demonstração de resultado do exercício, eu tomo decisões que não são objetivas. Tem como eu saber se a empresa está piorando a qualidade dos produtos ou não. Tem como eu saber se as minhas vendas estão sendo mal feitas. Então é esse tipo de informação que a gente tem que extrair. E por isso que eu gosto desse conceito de análise, para somente depois trazer esse conceito do Matarazzo, que ele diz assim: análise das demonstrações contábeis, objetivo extrair informações das demonstrações financeiras contábeis para a tomada de decisões. Esse grifo foi nosso, esse extrair informações. Por quê? Porque eu estou falando aqui, estou falando do conceito de análise, né? Que é o quê? É o processo de decomposição, né? De decomposição. Então eu estou extraindo informações para poder tomar decisão. Isso que é a análise das demonstrações contábeis. Beleza? E que jeito que eu vou poder analisar? Através de análise vertical, horizontal, análise de índices e de quocientes. Beleza? O que eu estou falando aqui em vértice, em horizonte, vertical, análise do ano, aquela conta, comparar o caixa com meus valores a receber. Comparar a minha venda com o aumento, as minhas vendas com os meus custos das vendas. Isso é análise vertical. E quando eu falo em análise horizontal, eu estou falando de quê? De tempo. Estou comparando a venda desse ano com a venda do ano passado, com a venda do ano retrasado. Quanto que aumentou minhas vendas? Aumentou 10% no último ano. Tá bem, e as minhas despesas? Aumentou quanto? 20%? Opa, tem alguma coisa errada. As minhas despesas não tem que acompanhar. Qual o limite dela aí? Dos 10%. Aumento de 10% também. Então é isso que é análise de horizonte. Quando eu falo consciente, análise através de quocientes, é pegar dois números e comparar um com o outro. É comparar o meu ativo circulante, tudo que eu tenho para receber até o fim do ano, com tudo que eu tenho para pagar até o fim do ano. Essa comparação me traz informação. Eu vou conseguir pagar, eu vou conseguir honrar, porque se o meu passivo circulante estiver muito acima do meu ativo circulante, como que eu vou conseguir dinheiro para pagar isso? Esse tipo de decisão que a gente vai tomar após a compreensão das análises das demonstrações contábeis. Nós gostamos de falar um pouquinho, né, professora Leila, os contadores gostam muito de dividir a análise nessa parte inicial nesses três tópicos: liquidez, endividamento e rentabilidade, que acaba sendo um ciclo, né, de alimentação entre eles. Não é, professora? Quando eu falo em liquidez, eu estou falando de poder honrar com aquelas dívidas que você contraiu, né? Então, se a empresa tem essa liquidez, ela vai conseguir honrar com essas dívidas que ela contratou, que ela contraiu ao longo dos anos, dos meses, né? Então tem que verificar esses índices. Então por isso que se chama de tripé da análise, né? O tripé da análise das demonstrações contábeis, que são esses três índices que a gente vai verificar cada um. É esse peso de liquidez, estamos falando de todo o dinheiro. Aí depois eu tenho endividamento, a qualidade da minha dívida, como é que estão as minhas dívidas, e rentabilidade. Um alimenta o outro. Quando começa a faltar liquidez na empresa, pode olhar que a rentabilidade está baixa. Provavelmente vai começar a baixar a rentabilidade. Se baixou a rentabilidade, influencia no meu dinheiro no caixa. A liquidez é dinheiro no caixa. Não tem dinheiro para honrar com as minhas dívidas. E quando eu diminuo minha rentabilidade, os fornecedores, as pessoas, os financiadores da empresa começam a se afastar da empresa. Porque se você não tem lucro, por que eu vou investir na empresa que não tem lucro? Então esses três começam a conversar um com o outro, e quando um fica ruim, vai influenciando nos outros. Aumenta a dívida da empresa, o investidor olha e não quer investir. Você que é micro e pequeno empresário, pensa numa coisa: assiste esses Carta Capital, esses programas que falam de investimento em empresa de capital, porque assim, a decisão que o cara tem de comprar ou não a ação de uma empresa é a mesma decisão que você tem aí na sua empresa. É isso que eles trabalham. Pô, se a empresa não está mostrando que a dívida está crescendo muito, eu vou me afastar dela. Se a empresa, os sócios não estão reinvestindo na empresa, eu vou me afastar dela.
É isso que vocês têm que fazer também, fazer a comparação desses 3 parâmetros, e a gente vai dividir muito bem isso nas próximas aulas. Dividir os 3, dividir liquidez, dividir endividamento, dividir rentabilidade. Isso vai fazer com que você tome decisão baseada nas informações contábeis e não somente naquele achismo. Ah, eu penso que pode ser feito assim. Não, eu estou fazendo isso porque o meu ativo circulante está menor que o meu passivo circulante. Para que isso não influencie, de eu não conseguir honrar com os meus compromissos, eu vou tentar aumentar o ativo circulante através de algumas ações. Se eu começar a comprar um pouco menos e fazer mais giro de estoque, eu começo a aumentar o ativo circulante. Se eu começar a comprar melhor, eu vou diminuir minhas dívidas também, vou diminuir o meu passivo circulante e, consequentemente, eu vou alimentar o meu resultado e vou ter melhores resultados financeiros, melhor resultado da empresa. É isso que a gente precisa fazer em análise. Professora Leila, os polos estão... Perguntas, observações? Os polos estão observando aqui sobre essa questão das análises, de extrair informações dos números, né? Porque geralmente, como eu falei no início, o que se vê geralmente no balanço patrimonial, na DRE, como o professor Adriano demonstrou, são números. Mas como ali tem informações? Então, são através desses índices que nós vamos aprender e vocês vão verificar que aqueles números, eles falam muito. E aí vai ajudar vocês no processo de tomada de decisão, seja como dono do negócio, seja como funcionário da empresa. Então, vocês vão verificar como esses índices, como vocês vão extrair essas informações e trazer benefícios para a empresa, né? Então, por isso que é tão importante vocês compreenderem os termos utilizados na contabilidade, os termos que são utilizados aqui na aula. Então, mandem suas dúvidas exatamente se você tiver dúvida com algum índice, quando a gente for tratar, se você tiver dúvida quanto a alguma das demonstrações contábeis, vocês podem mandar aqui para a gente que a gente vai estar respondendo cada uma das perguntas de vocês. Ok, é bem isso mesmo, é extrair informação subjetiva de números que a gente considera assim, não, é 2 e 2 são 4, 2 menos 2 são 0, né? Não existe essa história de 2 mais 2 é 5, não, que o contador consegue fazer esse número, não, que isso é balela, é conversa para boi dormir. Ninguém transforma números se não for com ações conscientes, ok? A gente vai apresentar os exercícios, eu quero uma atenção aí dos nossos tutores. Na atividade de sala de hoje, vocês vão ter a mesma dinâmica de sempre, né? São 20 minutos para vocês fazerem as atividades e em meia hora a gente vai conversar sobre elas. Eu quero uma atenção especial dos tutores sobre a primeira questão. A primeira questão pede que vocês conceituem demonstrações contábeis, que vocês façam esse conceito, é o conceito seu. Você pode usar, claro, o material que foi postado no ambiente virtual, mas eu quero que realmente vocês discutam. Pode ver que a atividade está aí para fazer em 4 componentes, juntem em grupo e discutam isso e que vá postando para a gente no fórum aqui, para a gente ter o que debater na aula, porque isso é muito importante para a gente saber a visão que vocês têm de demonstrações contábeis, para a gente começar a transformar a informação e levar para vocês da melhor forma possível. Então, assim, fazer todas as questões. Estou dizendo que é para fazer só a primeira não, mas a primeira a gente quer uma atenção especial, que em grupo vocês conversem aí e tragam feedback para a gente conversar nos próximos 30 minutos, ok? Bom trabalho para vocês, 20 minutos vocês fazem a atividade e daqui a 20 minutos a gente volta para responder as atividades. Até lá! Olá, estamos de volta aqui agora para corrigir as questões que vocês fizeram. Nós já recebemos muitas mesmo respostas das questões junto ao chat. Algumas pessoas estão pedindo para fazer individual, é claro, a gente não pode ceifar isso, mas principalmente nessa primeira questão era muito interessante ter a interação e a primeira atividade de longa duração, a gente precisa muito disso. A gente precisa que as pessoas interajam, conversem, é claro. Professor, não tem como, eu moro distante demais, eu não tenho como, não chego perto do meu colega, é muito difícil para mim fazer sozinho, tudo bem. Mas, na medida do possível, gostaria que todos fizessem
em grupo, e lembrando que mesmo fazendo em grupo, cada um tem que postar na sua área, cada um tem que postar atividade. Então já a gente vai falar sobre atividade de 2 semanas, né? E aí a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Só para antes que esqueça, né? Semana que vem é carnaval, né? Então semana que vem não tem aula, né? Na próxima quarta-feira, fique tranquilo, né? Quem chegou 7 horas viu que teve um comunicado sobre isso, e o menino comentava assim, né? Se beber, não dirija, né? Aí Se beber, me chame, telefone, a gente tá por aí. Então vamos curtir o carnaval semana que vem, não tem aula, a gente retorna só na outra quarta-feira. Vamos ficar uma semana de folga, entre aspas, vocês têm bastante atividade para ser desenvolvida, ok? Vamos lá para as questões de hoje? A primeira questão era o quê? Olha, eu tô tendo a questão errada aqui, né? Deixa eu voltar. A primeira questão era: elabore um conceito de demonstrações contábeis. E aí, olha só, além da definição contida no material, é importante expressar a opinião do grupo. A opinião do grupo. Professora Leila, teve algumas questões, pessoas que responderam para ti aí. Você podia falar algumas respostas para a gente discutir aqui um pouquinho. Sim, tem o polo aqui de Jaru, os alunos Ana Paula, Alessandro, Poliana e Adaí. Eles têm um conceito bem interessante aqui do grupo. Eles dizem assim: demonstrações contábeis é o conjunto de informações que devem ser obrigatoriamente divulgadas anualmente em forma de relatórios extraídos após a contabilidade, servindo para expressar a situação patrimonial da empresa. Muito bem, quero parabenizar os alunos Ana Paula, Alessandro, Poliana e Adaí pela definição de demonstrações contábeis. Temos também aqui o polo, deixa eu só confirmar aqui o polo para não falar o nome do polo errado, né? Quero registrar antes que o aluno Oscar Carlos, do polo de Vilhena, está assistindo aula aqui no polo da Zona Norte de Porto Velho. Então eu quero dizer que seja bem-vindo, assista mais aulas aqui no polo de Porto Velho antes de voltar para Vilhena. Aqui, professor, nós temos mais um aluno que respondeu aqui, ó, o Eliseu. Ele respondeu que é um conjunto sistemático que identifica, registra, acumula, mensura um resultado de uma análise contábil que, a partir da DRE, obterá uma demonstração eficaz de um resultado lucrativo ou prejudicial a determinada empresa. Muito bom a definição do Eliseu sobre a questão das demonstrações contábeis. Ele registrou direitinho aqui, desde a parte de identificação, de registrar, de acumular e de mensurar o resultado de uma análise contábil. Parabéns, viu, Eliseu? Muito boa definição. O engraçado é que uma definição focou mais no balanço patrimonial e outra mais no DRE, né? Ficou uma coisa interessante. Juntando as duas a gente consegue. Por isso que era bom essa questão de grupo. Ficou muito interessante as definições. Tem mais definição da primeira questão, professora? Temos mais definição. A aluna Ieda, daqui da Zona Norte de Porto Velho, ela disse que é análise financeira sobre a empresa, mostrando se está tendo lucro ou prejuízo. E é exatamente isso que a DRE demonstra, né, que é que faz parte das demonstrações contábeis. Temos também, professor, desculpa, temos o aluno Adaí. Ele diz que a demonstração contábil é do Polo Colorado do Oeste. Ele diz assim: contém a esquematização das informações financeiras das empresas elaboradas pelos profissionais de finanças, de forma que possa ser compreendida e analisada, demonstrando a situação real da empresa através dos números para a tomada de decisões futuras. Muito bem. E ele coloca aqui que ele valoriza o profissional de finanças. Ele diz que é elaborada por ele, né, para a tomada de decisão futura. Muito bem, parabéns, viu, Adaí? Muito boa seu conceito de demonstrações financeiras. Temos mais conceitos, professora? Temos aqui mais um conceito, não, aqui já é da questão 6, aqui tem o aluno Wagner, do Polo de Nova Brasilândia do Oeste. Ele diz: a análise dos cálculos efetuados das contas patrimoniais de um determinado período, fornecendo informações que auxiliam o administrador na tomada de decisões na empresa, visando o controle e a organização para o melhor desenvolvimento do planejamento na empresa. Wagner, todos eles a gente verificou que eles têm compreendido o conceito do que representa as demonstrações contábeis. Então, muito bem, estamos bem felizes porque todos realmente compreenderam o conceito das demonstrações contábeis. E o que é interessante dessas respostas é que traz um pouquinho do que vocês têm, da visão de vocês, né?
A visão um pouquinho mais de demonstração de resultado do exercício, outros com uma visão mais de balanço patrimonial, de patrimônio, e outros com a visão mais de administrador de empresa. Mas lembre que a gente vai tentar passar informação para todos os usuários, para que todos eles consigam tomar decisão, não só o administrador da empresa, o administrador de fato, aquele constituído através do curso de bacharel em administração, mas também como aquele empresário que toma conta, aquele sócio que toma conta, aquele gerente que toma conta, não é assim? Aquela pessoa que toma conta da sua agroindústria. Então a gente vai tentar trazer uma linguagem que atenda a todos esses usuários das demonstrações contábeis, ok? Da primeira questão, mais algum comentário? Mais comentários, professor. Temos aqui as alunas Tatiane e Laudiceia, do Polo de Cerejeiras. Elas dizem assim: demonstrações contábeis, a finalidade é demonstrar a atual situação da empresa, fazendo assim uma análise geral no que precisa ser mudado ou ampliado para a tomada de decisão. Temos também aqui outra definição aqui do Polo de Ouro Preto do Oeste. O aluno Jonas, ele diz: são relatórios elaborados no final de um determinado período que apuram a situação econômica, patrimonial e financeira de uma empresa ou organização. Interessante que tanto as definições que foram elaboradas em grupos ou individual estão corretas e refletem realmente a realidade das demonstrações financeiras. Interessante foi observar que vocês compreenderam que, na verdade, o processo que a gente faz da análise das demonstrações financeiras é para a tomada de decisões. Então, mostra que vocês realmente absorveram o conceito das demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras, que representam a mesma coisa. Muito bem, eu gosto dessa turma que ela interage bastante. Interagir bastante faz com que a gente vá se situando na aula, isso é muito importante. Continue assim nas próximas aulas, isso nos dá um suporte muito grande aqui. Nós vamos para as outras questões e chegando mais respostas das primeiras questões, a professora Leila vai conversar comigo e a gente vai continuar discutindo elas, mas e no final a gente vai fazer uma leitura dessas respostas, ok? Vamos lá. Então a gente tem a segunda questão, que diz o seguinte: preencha os parênteses com 1 para a definição de ativo, 2 para a definição de passivo, 3 para a definição de patrimônio líquido. Vamos lá. É uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte na saída de recursos da entidade capazes de gerar benefícios econômicos futuros, ou seja, obrigação presente que demanda saída de recursos capazes de gerar benefício econômico futuro, ou seja, ativos, né? Isso aqui é a definição de ativo. O que é que eu tenho de obrigação que faz que saia ativos? Professora Leila. Nós temos a definição aí, eu vou no item 2, que representa o passivo. Ok, isso mesmo, né? Item 2. Então, o passivo é uma obrigação presente, né? Que vai demandar de no futuro ter saída de recursos. Número 2. Ok? Vamos lá. É um recurso controlado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Questão 3, questão 4, questão 2. Deixa eu só ir aqui voltando. Vamos lá. É um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios, não é? Econômicos para a entidade. Ok? O que é isso? É um recurso que é controlado pela entidade. Resultado de eventos passados, mas que vai gerar benefício econômico futuro. Essa é a definição do que, professora? Essa é a definição de ativo. Então, ativo é o número? Número 1. 1, né? Então, pois bem, restou para a gente a última, que é o interesse residual nos ativos da entidade, depois de deduzido todos os seus passivos, né? Moleza, moleza. Qual a definição desse, professora? Esse aí sobrou o patrimônio líquido. Patrimônio item líquido. 3. Item
3. Muito bem. Professor, Muitas respostas assim, professora, nessa ordem? Exatamente, professor. Aqui, ó, quero parabenizar o pessoal do Polo da Zona Norte, aqui de Porto Velho. Acertaram a sequência certinho, 2, 1, 3. Tem o Polo aqui de Colorado do Oeste, também acertou a sequência. Parabéns. E vários polos aqui postando a resposta já das demais questões, professor. Que beleza, isso que é bom, né? Parabéns pela participação, isso que deixa a gente mais feliz aqui no resultado. Questão 3. Identifique a opção que nos remete ao cálculo do quê? Resultado bruto. Correto? Resultado bruto é receita bruta menos deduções das vendas. Resultado bruto é receita líquida menos os custos das vendas. Resultado bruto é resultado bruto menos as despesas operacionais. O resultado bruto é receita bruta mais deduções das vendas. E a gente vai falando de concurso, a gente está falando do que nos remete ao cálculo do resultado bruto, quando vem uma questão que diz assim, resultado bruto menos, resultado bruto menos, essa questão aqui a gente já elimina, né? A gente já fica com as outras 3, para a gente trabalhar as outras 3. Ok? Vamos lá. Receita bruta, tudo que eu vendi menos as deduções das vendas é igual ao quê? Igual a receita líquida, né? Então não é essa, também não é essa questão. Agora, receita líquida menos os custos das vendas, o que é isso? Opa, receita líquida menos os custos das vendas é igual a resultado bruto, ok? Então essa é a letra B. Vamos ler a letra D, receita bruta, tudo que eu vendi mais as deduções das vendas, não chega a lugar nenhum, né? Chega a lugar nenhum. Chega a um valor que não é nem receita bruta, nem receita líquida. Então a resposta certa é de número B. Acertaram, professora? Muita resposta correta? Professor, alguns ficaram em dúvidas entre a letra A, B e C. Tiveram dúvidas nessa questão, outros ficaram em dúvida entre B e A, outros B e C. Ok. A gente responde essa questão, vou voltar aqui o slide, que a gente montou só para a gente ficar mais tranquilo com relação a isso. A gente responde essa questão a partir do momento que a gente chega aqui e faz isso. Quer ver? Ó? Vou apagar aqui tudo que eu coloquei na nossa DRE, mesmo que esteja reduzido aqui. Vamos observar o seguinte, gente. Ó, o que eu estou pedindo? O que eu queria lá? O meu resultado bruto, não é isso, professora? Queria o valor do meu resultado bruto. Se eu quero o valor do meu resultado bruto, é só olhar aqui, ó. Receita líquida menos custos das vendas. Eu saio da teoria e venho para a prática. É igual ao resultado bruto. Aí quando a gente vai na questão lá em si, vou voltar aqui. Quando a gente chega na questão, ó, receita líquida, né, menos custos das vendas. Aí chega no resultado. Fechado? Vamos para a próxima? Questão 4. Questão 4. Quais critérios abaixo definem a classificação de um ativo como, coloquei como aqui, né? Como circulante. Circulante. O circulante espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo operacional da entidade? É isso, circulante? Ciclo operacional normal da entidade é o quê? É circulante, né? Então essa está correta. Beleza, professora? Beleza. Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado, professora? É circulante? É circulante. Circulante também, né? Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data do balanço, professora? Também. Circulante também, verdadeiro, né? Caixa ou equivalente de caixa, conforme definido no pronunciamento técnico CPC 3, que é as demonstrações do fluxo de caixa, a menos que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos 12 meses. Se eu tiver algum valor que eu tenha de recebimento imediato, mas que tem alguma coisa que vede, mesmo que ele se encaixe, ele não é considerado caixa ou equivalente de caixa. Isso aqui também é circulante? Também. A gente está falando de caixa, né, professora? É o mais líquido de todos. Também é. Então, qual seria a resposta? Certa? Letra E. Letra E. Beleza?
Podemos passar para o próximo? Tem alguma observação dessas questões? Quero parabenizar aí o polo de Presidente Médici, acertou essa questão. Temos o polo aqui da Zona Norte de Porto Velho também, acertou. Todos os polos aqui que postaram a resposta acertaram essa questão, sobre todas as alternativas estão corretas. Então a questão que a gente gerou uma dúvida maior foi a questão 3, a gente tenta voltar nela no fim da aula, se der um tempo, né, para a gente ir esclarecendo essas dúvidas. Qualquer coisa a gente vai trabalhando nos fóruns de dúvidas. Questão 5. Preencha os parênteses com 1 parativo circulante e 2 parativo não circulante. Lembra daquela observação que a gente colocou? É muito importante decidir o que é circulante e o que é não circulante, correto? Isso é muito importante. Então vamos lá. Contas a receber com vencimentos até o final do ano seguinte. Circulante ou não circulante, professora? Esse é circulante. Circulante. Muito bem, vamos lá. Todo mundo acertando aí. Então esse aqui é o 1, né? 1. Deixa eu voltar aqui para esse quadro. Voltar ao normal. Ele é o 1 circulante. Ok? Intangível, professora. Circulante ou não circulante? Intangível é não circulante. Não circulante, número 2 aqui, né? Disponível. Disponível é circulante. 1 circulante. Imobilizado. 2 não circulante. Não circulante. Estoques. 1 circulante. Adiantamentos a empregados. 1 circulante. Participações em outras companhias. Outra companhia. Não circulante, Não que circulante. nós até comentamos que fazia parte do intangível. Do intangível. Do investimento. Isso, investimentos. Vamos lá. Só vamos colocar aqui, porque esses números aqui. Então a primeira aqui é AC, né? A segunda aqui é não circulante. Aqui também aqui é circulante. Aqui é não circulante. Aqui é circulante. Aqui é circulante. E aqui também é não circulante. Muitos acertos, professora? Professor, o aluno Wanderson está de parabéns, do Polo de Vilhena, acertou toda a sequência de números, não errou nenhum. Outros tiveram alguma trocazinha entre circulante e não circulante, mas foram poucas trocas, principalmente no contas a receber aqui, colocaram como não circulante. E relembrando, só fazer uma observação com relação a contas a receber, contas a receber, clientes, fornecedores, fiz até uma observação na parte da aula, essa parte operacional da empresa normalmente vai ser circulante, quase nunca não circulante, beleza? Normalmente vai ser circulante. Vamos aqui para a próxima questão. Questão 6. Identifique a opção que nos remeta ao cálculo da receita líquida, correto? Vamos lá, receita líquida é receita bruta mais deduções das vendas? Eu pego tudo que eu vendi mais as deduções, aí quando você vê a palavra dedução, né? Dedução não é mais, né? Dedução é para diminuir. Então não, essa não. Não é isso? Receita líquida é resultado bruto, né? Resultado bruto menos as despesas operacionais. Resultado bruto, lembra? Resultado bruto já é tirando até o CMV, né? Então também não, né? Então vamos lá, receita líquida é igual a receita líquida menos? Não, não pode. Tem a palavra receita líquida, né? Não pode ser, né? Receita líquida menos os custos das vendas não vai dar igual a receita líquida. Eu não posso pegar um fator, diminuir por outro e chegar nele mesmo, né? Só se o outro for zero, né? Mas não é o caso, a gente está falando de uma forma geral. Receita líquida é igual a receita bruta, tudo que eu vendi, menos as deduções das vendas? Correto, né? Então é isso que a receita líquida nos traz. Tudo que eu vendi, menos as deduções das vendas. Impostos, cancelamentos, deduções, todas as deduções de vendas. Ok? Vamos para a próxima questão, que a gente quer voltar um pouquinho, que é a questão número 4, não é isso, professora? Isso, professor. Então vamos lá. A gente está falando aqui de resultado bruto. Vamos tentar desenhar uma coisa aqui, ó. Eu tenho vendas totais, né, que é as vendas brutas, correto?
Quando eu tenho minhas vendas brutas, quando eu faço aqui, ó, menos as deduções, menos as deduções, é igual ao quê? Pego isso menos isso aqui é igual a minha receita líquida. Correto? Igual a minha receita líquida. Aí, quando eu pego a minha receita líquida menos os meus custos das vendas, se a gente pensar nisso, a gente está pensando na DRE, custos das vendas, eu tenho o quê? Isso aqui é igual ao quê? Receita líquida menos custos das vendas é igual a mim, é igual ao quê? É igual ao meu resultado bruto. Então, quando eu pego receita líquida menos custo das vendas, eu chego ao meu resultado bruto. É a base da DRE. É a base da DRE. Esse é o que eu consigo contribuir com todas as minhas despesas. É isso que eu consigo contribuir com todas as minhas despesas, ok? Qualquer coisa pode usar a estrutura da DRE. O material que vocês receberam em PDF, que é o primeiro capítulo de um livro que a gente está trabalhando, desenvolvendo. Esse material do primeiro capítulo, vocês podem pegar ele, imprimir e trazer para a sala de aula. Vão trazendo, quando vocês chegar no final da aula, vocês vão ter em primeira mão um livro completo, que ainda não foi publicado, que está em fase de publicação, então vocês já vão ter esse material antecipadamente. É bom até que vocês já vão dando dica. Professor, coloque isso, coloque aquilo que a gente vai trabalhando aqui. Beleza pura? Vamos no último slide aqui, que a gente separou. Tem mais algum conceito, professor, que chegou para a gente? Professor, nesse meio tempo? Antes de falar dos conceitos e dos exercícios, eu quero mandar um grande abraço aqui para o Polo de Vilhena. Eles estão pedindo um grande abraço nosso aí, então eu quero mandar um abraço para o Polo de Vilhena. Vilhena é uma cidade maravilhosa, clima super agradável, diferente um pouquinho de Porto Velho. Quero mandar também um abraço para o Polo de São Francisco do Guaporé. Quem sabe um dia nós estejamos aí pessoalmente nesse polo. Então, um grande abraço para vocês. Muito obrigado pela participação. Todos estão participando muito aqui no chat. Continue mandando suas perguntas, suas dúvidas. Todos aqui, a maioria, na verdade, eles acertaram as questões. Eu estou muito feliz com isso, né? Então, a gente percebe aqui que vocês realmente compreenderam o conteúdo, participaram da aula. Então, isso é muito interessante. Eu queria só colocar aqui que na última questão, a Flávia, do Polo de São Francisco do Guaporé, acertou, perfeito. O Polo de Ji-Paraná também acertou. Então, a maioria dos polos aqui, eles acertaram essa última questão. Não houve, na verdade, nenhuma confusão aí em relação à última questão. Eu vou voltar aqui no Polo de Ouro Preto do Oeste, aqui, que ele falou sobre a questão 1, sobre o conceito de demonstrações contábeis. Então, aqui foi um grupo de 3 meninas, a Maria, a Márcia e a Ingrid. Aí elas dizem o seguinte: demonstrações contábeis são relatórios que demonstram a situação financeira e econômica das empresas em determinado período, refletindo a realidade empresarial para os seus diversos usuários interessados nessas demonstrações. Parabéns pelo conceito, porque na verdade a contabilidade realmente ela tem muitos usuários, como foi mostrado no início da aula, né? Muitas pessoas têm interesse nas demonstrações contábeis das empresas, como foi mostrado. O governo tem muito interesse, por quê? Porque o governo ele cobra os impostos, né? Os acionistas têm mais interesse ainda, porque ali depende a vida financeira da empresa deles. Então, eles querem saber se está tendo lucro ou prejuízo, né? Porque, na verdade, o que é interessante para eles são os lucros. Então, a gente percebe aqui, pelos conceitos, vocês compreenderam. Então, estão de parabéns todos os polos que mandaram os conceitos aqui de demonstrações. Então, eu acho que, em relação à nossa, aqui, a primeira aula, eu creio que vocês estão afiados com relação às demonstrações contábeis. Isso nos deixa muito feliz, professor. Parabéns, professora. Com relação a mandar abraço, mandar beijo, hoje é aniversário da minha esposa, um beijo para você, Sônia, em Ariquemes. Hoje eu não pude estar aí, porque eu estou aqui dando aula em Porto Velho, mas um beijo para você, feliz aniversário, que essa data se repita anos e anos. Já que é para dar beijo, né, vou dar um beijo para a pessoa, para a melhor pessoa para mim, né. Mas, gente, vamos ir para o último slide, porque eu quero fazer um link aqui, eu e a professora Lênia quer fazer um link desse tripé de decisão só para a gente identificar aonde você vai buscar cada coisa, para a gente entender que a gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando também das dívidas que a empresa tem, a gente não está falando só de dinheiro e dívida, a gente está falando também da renda, do lucro da empresa. E aí a gente volta para esse tripé para inserir algumas coisinhas aqui, por isso que a gente deixou até como slide extra aí. Quando a gente está falando de liquidez,
A gente está falando necessariamente de contas que estão envolvidas no nosso balanço patrimonial. Correto? Vocês vão encontrar liquidez aonde? No balanço patrimonial. Informações de endividamento, vocês vão encontrar também no balanço patrimonial. Correto? Endividamento, essas duas informações, a gente vai encontrar desses dois níveis, a gente vai encontrar essas informações dentro do meu balanço patrimonial. Quando a gente vai para rentabilidade, a gente vai tratar rentabilidade e também lucratividade, e a gente vai saber depois a diferença dessas duas informações, a gente vai achar isso daqui parte no balanço patrimonial, é claro, né, para estabelecer alguns links, mas essencialmente isso daqui vai ser achado na demonstração de resultado do exercício. E aí quando a gente diz que o balanço patrimonial é a nossa obra de arte, a gente tem que enxergar o balanço assim, ó. Balanço patrimonial. Dentro do balanço patrimonial eu tenho meu ativo, eu tenho meu passivo e aqui também o meu patrimônio líquido. Dentro do meu patrimônio líquido eu tenho aqui o meu lucro ou prejuízo, correto? Lucro ou prejuízo. Olha a importância do balanço patrimonial. Quando eu estou falando da minha demonstração de resultado de exercício, ela alimenta no balanço patrimonial o lucro. Então ela vem aqui, o que a DRE faz? Ela vem aqui explicar uma partícula do balanço patrimonial, uma parte do balanço patrimonial. Ela vem explicar o porquê que você teve lucro. Por que você teve lucro? Aí a DRE vem e fecha todo o demonstrativo e fala, você teve lucro de tantos mil porque eu tive receita, eu tive custos, eu tive impostos, eu tive despesas e eu tive um resultado. Ok? Então, o balanço patrimonial, eu costumo dizer que ela é uma grande demonstração que precisa de um monte de muleta para explicar ela. Para explicar o lucro, ela precisa da demonstração de resultado do exercício. E é isso que a gente vai fazer. Então não pense só em liquidez, não pense só em endividamento, não pense só em lucratividade. Pense em integrar esses três num grande sistema de informação para a tomada de decisão. Ok? Por isso que a professora Leila tem elogiado bastante, realmente é muito bom que vocês tragam para nós essa informação, o que vocês entenderam, para a gente tocando em alguns pontos e alinhando as informações para quando chegar no final da disciplina a gente ter um resultado fantástico e eu tenho certeza que vai ser assim. Professora Leila, suas considerações finais. Bom, professor Adriano, vale lembrar a todos os alunos que vale a pena sempre estar revisando o material, dando uma olhada em todos os conceitos, na aula que foi dada, para que na próxima aula você consiga avançar ainda mais. É muito importante essa revisão que você faça no material. Antes de encerrar, eu quero mandar um abraço para Ji Paraná, quero mandar um abraço para a Ariquemes. A Ariquemes está cobrando aqui, na verdade a Ariquemes mora no meu coração. Estive um tempo ministrando aulas em Ariquemes, então um grande abraço para vocês, conto com vocês, todos os polos, na próxima aula aqui comigo, com o professor Adriano, juntamente aqui com essa maravilha de aula sobre demonstrações contábeis. Muito obrigada. Bom, gente, é isso, a gente já está despedindo, vamos falar das atividades, né? Vocês, carnaval, claro, vão brincar e tal. Relembrando agora da nova estrutura das atividades. Essa atividade que vai começar na aula de hoje, a partir de hoje você vai começar a poder responder, ela está sendo indicada para ser feita em grupo de 4, em 4 pessoas, no mínimo 4. Se não puder, gente, pode fazer em menos pessoas, sem problema. Lembre que todos têm que postar essa atividade. E ela vai terminar vocês vão entregar ela só na nossa terceira aula, ok? Então vocês vão ter 2 semanas para produzir isso e como tem 2 semanas a gente vai ter uma carga maior, beleza? A atividade é introdução às análises das demonstrações contábeis, ok? 2 semanas para vocês fazerem, daqui 2 semanas com a semana de folga, 3 semanas para vocês fazerem, né? Que vocês vão ter a semana de folga, a gente volta depois do carnaval, fique com Deus e até a próxima aula.